Aqui nessa terceira aula, a gente vai continuar vendo o processo de escalonamento, mas, sobretudo, já víamos falando sobre matrizes um bom tempo, então essa aula vai tecer formalmente matrizes, operações sobre matrizes, produtos de matrizes e diversas propriedades, tais como transposição e como calcular a inversa será nosso objetivo no final dessa aula. A gente viu, né, formas escalonadas, que as formas escalonadas elas possuem pivôs em cada uma das linhas e zeros abaixo dos pivôs. Agora, as escalonadas reduzidas por linhas, elas possuem zeros também acima do pivô. Então toda matriz, né, esse aqui é um teorema, toda matriz tem uma única forma escalonada reduzida por linhas. Isso quer dizer o seguinte, que independente de a gente utilizar eliminação de Gauss-Jordan ou qualquer outra sequência de operações elementares, no final a gente chega a uma mesma forma escalonada reduzida por linhas. Tá? Agora, as formas escalonadas, elas não são únicas. Tá? Ou seja, diferentes sequências de operações elementares sobre as linhas dessa matriz, elas podem chegar em formas escalonadas diferentes. Mas, embora as formas escalonadas, só as escalonadas, não sejam únicas, todas as formas escalonadas têm o mesmo número de linhas nulas. E os pivôs sempre ocorrem na mesma posição das formas escalonadas por linhas da matriz A. Tá? E essas posições são denominadas posições de pivô de A. A gente diz que uma coluna que contém uma posição de pivô é uma coluna de pivô da matriz A. Tá? Na aula 1, né, esse exemplo é bastante importante para essa aula. Então, vamos só revisar aqui na aula 1, dada essa matriz, né, como que a gente pode obter a forma escalonada dessa matriz. Então a gente viu o seguinte, o primeiro passo do algoritmo é localizar a coluna mais à esquerda da matriz que não seja todos os elementos aqui nulos. Então a gente localizou essa primeira coluna e a gente permuta a primeira linha com a segunda linha, para que a gente consiga formar aqui esse primeiro elemento da matriz, para que a gente consiga formar um pivô, né? Que a gente obtenha um pivô. Então aqui a gente permutou, transpôs, né? Trocou a primeira com a segunda linha e ficou essa matriz daqui. Agora, se a entrada que está no topo da coluna é 2, então a gente divide por 2 para obter o pivô 1. Tá? Então, ou seja, a gente dividiu por 2 ou é a mesma coisa multiplicar por meio. Certo? Esse aqui foi o passo que a gente viu. A gente obteve então esta matriz com o pivô. Agora, menos 2 vezes a primeira linha mais a última linha para justamente eliminar este elemento 2 aqui. Tá? Para que a primeira linha só tenha o pivô e zeros abaixo dele. Então eu somei a primeira linha com a segunda e essa soma vai ser a nova terceira linha da matriz. E a gente fez o quê? De novo, a gente eliminou agora, né, a primeira linha, porque já acabou esse processo. A gente obteve 1 e 0, o pivô aqui 1 e 0 abaixo do pivô. Então acabou esse passo do algoritmo. Então o próximo passo do algoritmo é começar tudo de novo, só que ao invés de considerar a matriz inteira, consideramos a submatriz eliminando essa primeira linha aqui que está em cinza e em azul. Tá? Então a gente considera somente essa submatriz da segunda e da terceira linha.
e a gente de novo começa o primeiro passo lá do algoritmo. A gente localiza a coluna mais à esquerda, que não é toda nula. Então essa coluna aqui, formada pelos elementos menos 2 e 5, porque essa primeira coluna é 0, 0, a segunda coluna também é 0, 0. Tá? Então a primeira linha ela é multiplicada por menos meio, para que forme um pivô aqui 1, e depois, né, então eu obtenho essa matriz, dessa matriz aqui. E depois dessa matriz, então, eu multiplico a segunda linha por 5, por menos 5, e somo a segunda linha. Quando eu fizer essa soma, eu vou obter essa nova terceira linha da matriz aqui. Tá? E, de novo, então, olha só. Nesse passo, eu tenho uma coluna que tem um pivô e 0 debaixo dele. Então, acabou esse passo. O próximo passo, então, é eliminar a segunda linha da matriz e fazer a mesma coisa para a terceira linha da matriz. Eu localizo a coluna não nula mais à esquerda dessa nova submatriz, né? Então é essa nova submatriz, eu multiplico por 2, para ter um pivô aqui, tá? E como eu só tenho pivô nessa coluna, toda a matriz está na forma escalonada. A gente diz que essa forma escalonada, né, reduzida por linhas, essa daqui é exatamente a forma escalonada. Não é reduzida por linhas porque não tem zeros acima da diagonal, né? Os pivôs ocorrem nessa posição aqui, linha 1, o primeiro pivô. Linha 1, coluna 1. O segundo pivô, linha 2, coluna 3. Terceiro pivô, linha 3, coluna 5. Então essas aqui, elas são as posições dos pivôs. As colunas de pivô são as colunas 1, 3 e 5. Por quê? Porque elas contêm pivôs. Então, até agora, a gente aprendeu que a gente pode reconhecer, né, dada uma matriz arbitrária, a gente pode reconhecer se essa matriz ela tem forma escalonada reduzida por linhas ou nenhuma dessas, né? E a gente sabe também construir soluções de sistemas lineares cuja matriz aumentada correspondente está na forma escalonada ou escalonada reduzida por linhas, tá? Usar a eliminação gaussiana para encontrar a solução geral do sistema linear, utilizar a eliminação de Gauss-Jordan para encontrar a solução geral, né, de um sistema linear também, e analisar sistemas homogêneos, né? Lembrando que sistemas homogêneos são aqueles sistemas lineares cujo lado direito é igual a 0. Tá? Então, vamos começar a ver matriz rigorosamente, né? Uma matriz é nada mais do que um agrupamento retangular de números. Se o número de colunas for o mesmo que o número de linhas, então esse retângulo vai ser um quadrado, né? Então a gente diz que a matriz é quadrada, como esse caso aqui. Tá? Essa matriz é uma matriz 3×3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz quadrada. Todas as outras são retangulares, não são quadradas. Os números dentro da matriz são chamadas entradas da matriz. Então a matriz com somente uma coluna é denominada matriz coluna, ou aqui, a partir de agora, a gente só vai denominar de vetor coluna. Ou seja, essa matriz aqui, de entradas 1 e 3, é um vetor coluna, né, com 2 entradas. Uma matriz com somente uma linha é denominada matriz linha ou vetor linha. Essa daqui é uma matriz linha com entradas 2, 1, 0 e menos 3. O tamanho de uma matriz é descrito em termos do número de linhas. Linhas são fileiras horizontais e colunas, fileiras verticais. Por exemplo, essa matriz aqui, essa primeira matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então a gente diz que é uma matriz 3×2. 3×2 significa sempre o primeiro número aqui significa linhas e o segundo número colunas. Essa matriz aqui tem 4 linhas, tem uma linha e 4 colunas, então é uma matriz 1×4. Essa matriz é 3×3 porque é 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz tem 2 linhas e uma coluna, então é uma matriz 2×1.
Tá? E a entrada, né, que ocorre na linha I e na coluna J é denotada, né, por 3, 4. Então, por exemplo, nessa matriz aqui 3 por 4, a entrada 3, 4 é essa daqui. Tá? Então esse elemento aqui é o primeiro, é o elemento, olha só, a gente denota o elemento A11. A11 significa o A na primeira linha, primeira coluna. O A12 significa o A na primeira linha, segunda coluna. A13, A primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. Tá? E uma matriz arbitrária, M por N, né, M linhas e N colunas, ela tem essas entradas aqui. Agora, ao invés de a gente digitar ou escrever essa matriz toda, a gente pode alternativamente escrever essa matriz dessa maneira, A e J, onde o I vai de 1 até M e o J vai de 1 até N. Tá? A entrada na linha I e na coluna J, especificamente, é esse elemento aqui, A e J. Então, A, I de linha e o J vem de coluna. Tá? Então, por exemplo, nessa matriz aqui, a matriz ela tem a primeira linha 2, menos 3, a segunda linha 7, 0. Então o elemento A11, ou seja, a primeira linha, a primeira coluna é o 2. O elemento A12 é menos 3. O elemento A21 é igual a 7, o A22 é igual a 0. Tá? E tem uma coisa, pessoal. Quando a gente está tratando só de vetores linhas e vetores coluna, então isso daqui é um vetor linha, tá? Ele tem N colunas em uma linha, e esse é um vetor coluna, ele tem M linhas em uma coluna. Então a gente denota isso por negrito, tá? Um boldface aqui. Então a gente diz que quando o número de linhas é igual ao número de colunas, é uma matriz quadrada de ordem n. Tá? Então ao invés de escrever n por n, né, n por n, a gente só denota que a matriz é de ordem n, porque já é implícito que a matriz é quadrada. Tá? Esses elementos que estão na diagonal, A11, A22, ANN, tá? A33 até ANN, eles constituem a diagonal principal da matriz A. Essa é a diagonal principal. E, né, duas matrizes são iguais se elas tiverem o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e suas entradas correspondentes forem iguais. Tá? Então, por exemplo, essa matriz aqui, A, de entradas 2, 1, 3 e x. A matriz B de entradas 2, 1, 3 e 5. Tá? Se o x for igual a 5, então A é igual a B. Tá? Mas para qualquer outro valor x diferente de 5, A não é igual a B. E se a gente comparar a matriz A e C, ou B e C, a matriz A ela é quadrada, 2 por 2, e a matriz C é retangular, 2 linhas e 3 colunas. Então elas não têm o mesmo tamanho. Se elas não têm o mesmo tamanho, elas não podem ser iguais nunca. Tá? Se A e B são matrizes de mesmo tamanho, a matriz A mais B é obtida dessa maneira aqui. A gente soma cada linha, né? Cada elemento, por exemplo, o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz A é somado ao elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B. E a subtração é a mesma coisa. Tá? Então a gente define isso dessa maneira. Matrizes de diferentes tamanhos não podem ser somadas ou subtraídas. Então aqui, pessoal, por exemplo, a gente considera essa matriz A, a B e a C. Tá? Então, primeira coisa que a gente observa, como a A e a B elas têm o mesmo tamanho, são 3 linhas e 4 colunas, e a C tem 2 linhas e 2 colunas, então essas expressões aqui, eu não posso somar A com C, nem B com C, nem subtrair
a C da A e a C da B, tá? Porque elas não possuem o mesmo tamanho. E então aqui, somando o primeiro elemento, tá? Somando aqui A com B. Então olha só, eu pego o primeiro elemento aqui da primeira coluna e primeira linha, 2, e somo com menos 4, e vai dar menos 2. Depois pego o primeiro elemento o segundo elemento da primeira, perdão, tá aqui tanto faz. O segundo elemento da primeira linha e somo com, que é 1, e o segundo elemento, perdão, e o primeiro elemento da segunda linha. Não, pessoal, eu falei exatamente o contrário. A gente pega o segundo elemento da primeira linha aqui, 1, e o segundo elemento da primeira linha, que é 3, e soma 4. E a gente faz aqui, elemento a elemento, e dá essa matriz aqui. E subtrair da mesma coisa. Vocês podem parar o vídeo e fazer esse exercício de soma e subtração. Tá? Agora, se uma matriz A, se eu tiver uma matriz aqui A, e C um escalar, ou seja, um número, então o produto CA é a matriz obtida. Eu pego cada entrada, cada elemento, cada entrada da matriz A e multiplico por C. Tá? Então, por exemplo, essa matriz A aqui, 2, 3, 4, 1, 3, 1. 2A é multiplicar cada um desses elementos por 2. Então vai ficar 4, 6, 8, 2, 6, 2. O B é a matriz B, a primeira linha 0, 2, 7, a segunda linha menos 1, 3 e menos 5. Então, quando eu multiplico por menos 1B, eu vou trocar o sinal de todos os elementos da matriz. Tá? E a mesma coisa aqui para o C. A matriz C, se eu multiplico por 1/3, essa matriz é a mesma coisa que multiplicar cada um dos elementos por 1/3. Tá? Toda vez que tiver menos 1 vezes B, a gente denota por menos B. Definição, né? Como que a gente faz o produto de matriz? Então, se A é uma matriz de M linhas e R colunas, e B for uma matriz de R linhas e N colunas, então o produto AB, olha só, aqui, pessoal, à direita da matriz, o número de colunas da matriz da esquerda da multiplicação, aqui a matriz da esquerda da multiplicação. E as linhas da matriz da direita da multiplicação tem que ser os mesmos, senão não tem como multiplicar a matriz. Tá? Então, olha só, para a gente obter a entrada IJ da matriz AB, a gente destaca, né, a linha I de A e a coluna J de B. E a gente multiplica as entradas correspondentes uma a uma. Tá? Então, olha só, nesse exemplo aqui. Neste exemplo, vamos lá. Primeira linha aqui é 1. Vamos fazer aqui com calma o primeiro exemplo. 1, 2 e 4. E a primeira coluna é 4, 0, 2. Então o elemento 1, 1 dessa matriz resultante vai ser 1 vezes 4, que é 4. Mais 2 vezes 0, que é 0. Mais 4 vezes 2, que é 8. Então vai ser 12. Tá? Então vai ser 12. Agora, a primeira linha, o elemento 1, 2 da matriz é multiplicar a primeira linha da matriz A pela segunda coluna da matriz B. Então vai ser 1 vezes 1, que é igual a 1, mais 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então 1 menos 2 dá menos 1, mais 4 vezes 7, que é 28. Então menos 1 mais 28 vai dar 27. Então a gente coloca aqui o segundo elemento da matriz, que é 27. Tá? E assim por diante, pessoal. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo de baixo aqui, o elemento 2, 4 é pegar, perdão, o elemento 2, 3, né? É pegar a segunda linha e a terceira coluna. Quando a gente multiplica elemento a elemento da segunda linha com a terceira coluna, vai ser 2 vezes 4, que é 8, mais 6 vezes 3, que é 18, mais 0. Tá? Então vai dar 26. Então, se a gente fizer isso para cada entrada da matriz, a gente obtém todas as entradas da matriz, que é o produto AB. Entrada na linha 1.
e coluna 4. Né? Então vai ser a primeira linha vezes a quarta coluna, que vai dar 13, se fizer a conta explicitamente. Tá? Então, né, a gente, olha só, a gente já tinha escrito aqui 12 e 27, né? Os primeiros elementos está aqui, 12 e 27. Aí vocês podem fazer essa conta, está aqui, parem o vídeo, façam essas contas explicitamente e vocês vão obter o produto de matrizes. E, né, uma observação importante aqui é justamente essa, né, aquilo que eu falei no começo da definição. Toda vez aqui que o número de linhas, de colunas da matriz à esquerda for igual a número de linhas da matriz à direita, então vocês podem fazer a multiplicação. Outro sim, não há maneira de fazer essa multiplicação. E a matriz resultante vai ser M por N. Tá? Então, se a gente tem aqui uma matriz M por R arbitrária, então o elemento IJ da matriz AB vai ser exatamente a linha I da matriz vezes a coluna J da matriz. E isso daqui vai dar um número. As colunas, né, as matrizes, elas podem ser particionadas ou divididas em submatrizes. Tá? Então, por exemplo, essa primeira matriz, ela é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Ela pode ser particionada aqui numa matriz de 2 linhas e 3 colunas, um vetor coluna de 2 entradas, um número e um vetor linha aqui. Tá? É a mesma coisa para as outras matrizes. Aqui ela pode ser dividida em 3 linhas e aqui ela pode ser dividida em 4 colunas. Isso daqui vai ser importante computacionalmente. Tá? Então a gente pode ver que o produto entre a matriz A e a matriz B é multiplicar a matriz A pelas colunas da matriz B. E o resultado vai ser exatamente a matriz A vezes a primeira coluna da matriz B, a matriz A vezes a segunda coluna da matriz B e assim por diante. Tá? Se A1, A2, AR são matrizes de mesmo tamanho e se C1, C2, CR são escalares, então essa soma aqui, C1A1 mais C2A2 mais C3A3 até CR-AR, é a combinação linear das matrizes com esses coeficientes escalares. Tá? Agora, o produto de matrizes, ela pode ser a combinação linear. Porque olha só, se eu fizer o produto de uma matriz aqui, M por N, e um vetor coluna de N entradas, né, se eu simplesmente escrever, olha, a primeira linha vezes a primeira coluna, que dá aqui, ó, primeiro elemento. Segunda linha vezes a segunda linha vezes isso. Como é vetor coluna, é a mesma coluna, que vai dar esse segundo elemento. Tá? Agora, quando a gente coloca em evidência o x1, vai dar o x1 vezes a primeira coluna da matriz, mais x2 vezes a segunda coluna, até xn, nésima coluna. Tá? Então, com isso, a gente tem um teorema. Se uma matriz M por N e um vetor coluna N por 1, então esse produto AX pode ser expresso com uma combinação linear dos vetores coluna de A e os coeficientes são entradas do vetor X. Tá? Simples. Essa matriz, né, se a gente fizer o produto da matriz 3 por 3 por esse vetor coluna, vai dar, né, para o vídeo, façam essa conta, vai dar o vetor coluna 1 menos 9 menos 3. Isso ela pode ser escrita como combinação linear, né, dos vetores coluna da matriz. Tá? E, bom, a gente está vendo isso, essa multiplicação matricial, justamente porque quando a gente multiplica matrizes aqui, pessoal, multiplicar uma matriz por um vetor coluna, é exatamente, né, a gente viu que dá esse resultado aqui. Só que isso daqui é uma matriz, né? Perdão, isso daqui é claro que é uma matriz, mas assim, isso daqui é um vetor coluna. Isso daqui é uma matriz. Isso é um vetor coluna, x1, e o B é um vetor coluna também. Mas quando a gente multiplica a matriz pelo vetor coluna, dá um vetor coluna. Então, dois vetores são iguais se as entradas são iguais. Então, escrever um sistema linear é multiplicar
uma matriz por um vetor coluna e igualar ao lado direito. Então, essas propriedades de matrizes que a gente está vendo é bastante importante para a resolução de sistemas lineares. Tá? Então, matriz A, vetor de variáveis x e lado direito B. Então, o sistema linear ele pode ser escrito dessa maneira: AX é igual a B. Tá? E a matriz aumentada, como a gente viu na primeira e na segunda aula, a matriz aumentada é essa daqui, a matriz A de coeficientes à esquerda e o lado direito aqui, o lado direito da matriz. Tá? Então esse sistema linear é equivalente a essa matriz aumentada de coeficientes do lado esquerdo e o lado direito de coeficientes. Tá? Definição: se uma matriz A, M por N, qualquer, dada essa matriz, então a transposta da matriz A, denotada assim, ó, A transposto, é uma matriz N por M. Ou seja, eu troco as linhas pelas colunas. Tá? Então, olha só, essa linha A11, olha só, primeira linha aqui, matriz A. Primeira linha, A1, A12, A13, A14. A transposta virou coluna. A1, A12, A13, A14. E a mesma coisa para as outras linhas. Aqui a matriz B. Primeira linha, 2, 3, virou coluna. Coluna 2, 3. Segunda linha, 1, 4, virou coluna, coluna 1, 4. Terceira linha, 5, 6, virou coluna 5, 6. Essa matriz linha de entradas 1, 3, 5 virou uma matriz coluna 1, 3, 5. E o número, né, uma matriz 1 por 1, que só tem um número, a transposta dela é ela própria, que é um número. Tá? Então a transposta é inverter linhas com colunas e vice-versa. Então, olha só, o que era linha, pessoal, vou aumentar aqui, o que era linha aqui, I, que é o primeiro coeficiente aqui da entrada, virou coluna, J. Tá? Porque o I virou I aqui, que a segunda entrada é sempre coluna, e o J, que é a coluna, que é a segunda entrada, virou a primeira entrada, que é linha. Tá? Então, isso daqui é verificado para... É a definição, né? A gente troca linha com colunas. No caso onde a matriz é quadrada, olha só, quando a matriz é quadrada, a gente tem aqui, ó, 1, menos 2 e 4. Vai virar linha, vai virar coluna. 1, menos 2 e 4. A segunda linha, 3, 7, 0, vai virar coluna, 3, 7, 0. Terceira linha, menos 5, 8, 6, vai virar coluna, menos 5, 8, 6. Tá? Agora, olha só, pessoal. Isso aí, beleza. A transposta e acabou o exemplo. Mas olha só. Se vocês virem aqui, a diagonal principal é 1, 7, 6. Depois da transposta é 1, 7, 6 também. Então, a transposta para matrizes quadradas, tem uma dica aqui. É só a gente refletir, né, os coeficientes aqui e pensar na diagonal principal como se fosse um espelho. Tá? Então é uma dica aí para quando a matriz é quadrada. Quando a matriz é quadrada, a gente define o traço da matriz A. O traço, denotado assim, TR, né, de traço de A, é exatamente a soma das entradas da diagonal principal. Então nessa primeira matriz, a diagonal principal é A1, A22, A33. Então o traço é A1 mais A22 mais A33. O traço é sempre um número, é escalar. Tá? A mesma coisa aqui para B. A diagonal principal é menos 1, 5, 7, 0. Então o traço é a soma deles, que vai dar 11. Pessoal, existem essas propriedades de matrizes. Tá? No livro do Anthony Rores, algumas delas estão demonstradas. Primeira propriedade, comutatividade, né? Comuta, a soma comuta. Isso, né, como a definição é a soma de elemento em cada linha e cada coluna, né? Então, isso vem da soma da comutatividade de números reais. Associatividade, associatividade da multiplicação, distributiva à esquerda, distributiva à direita, e aqui a mesma coisa, emulando
para subtração, que não deixa de ser uma soma. Tá? Multiplicação por escalar, distributividade em multiplicação por escalar, distributividade na soma de escalares produto com a matriz e associatividade de produto escalar com matriz produto por escalar e matriz. Tá? Quando A for igual a B for igual a BA, então essas matrizes comutam. Mas nem sempre, em geral, isso não vale. Tá? Então, olha só. A associatividade, vocês podem pegar aqui algumas matrizes, né? Por exemplo, essa matriz A, 1, 2, 3, 4, 0, 1. A matriz B, 4, 3, 2, 1. Quando eu multiplico essa matriz, né, vai dar essa matriz daqui. Agora, se eu fizer a multiplicação BC, parem esse vídeo e façam a multiplicação, vai dar 10, 9, 4 e 3. Tá? Então, se eu multiplicar agora a matriz AB pela matriz C, vai dar uma matriz de entradas 18, 15, 46, 39, 4 e 3. Se eu multiplicar a matriz BC por A à esquerda, né, só para verificar a associatividade, vai dar a matriz 18, 15, 46, 39, 4 e 3. Então aqui dá para a gente ver que AB, primeiro AB multiplicando C é a mesma coisa que A multiplicando BC. Então é associativa. Tá? Vale geral. Isso aqui é só um exemplo. Parem e façam essas contas explicitamente. Agora, olha só. Essa matriz 1, menos 1, 0, 2 e 3. E a matriz B, 1, 2, 3, 0. A matriz AB vai dar a matriz menos 1, menos 2, 11 e 4. E a BA vai dar 3, 3, 3, 6, menos 3 e 0. Tá? De novo, parem e façam essa conta. Assim, as matrizes não comutam, porque a B é diferente de BA. A matriz onde todas as entradas forem nulas é a matriz 0 ou matriz nula. Toda vez que eu somar qualquer matriz a uma matriz nula, eu vou obter a própria matriz A. Então, essa é a primeira propriedade, né, que eu falei. A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. Mesma coisa para subtração. A menos A é a própria matriz 0. O número vezes a matriz A vai dar a matriz 0. E a matriz 0 vezes a matriz A também vai dar a matriz 0. Se CA é igual a 0, então ou C é igual a 0, onde C é um escalar, ou A é igual a 0. Tá? Eu tenho uma observação aqui que é o seguinte, pessoal. Em números reais, se AB é igual a C e A for diferente de 0, a gente pode sempre dividir por A em ambos os lados. Então B é igual a C. Tá? E isso não vale para a matriz. Da mesma maneira que, ó, se AB for igual a 0, números, então ou A é igual a 0 ou B é igual a 0 para números. Mas isso não vale para a matriz. Então, se a gente considera essas matrizes A 0, 1, 0, 2, B 1, 1, 3, 4, C 2, 5, 3, 4, então vocês podem verificar aqui que a B é igual a C, que é 3, 4, 6 e 8. Tá? Aqui, olha só, se vocês multiplicarem essa matriz A, que é igual a 0, 1, 0, 2, e B, que é igual a 3, 7, 0, 0, AB é igual a 0. Vocês verifiquem isso, é a matriz nula, mas nem A nem B são iguais a 0. Então a lei do cancelamento para matrizes não vale. Quando matrizes elas possuem matrizes quadradas, né, tem que ser quadrada. Ou seja, o mesmo número de linhas para o mesmo número de colunas. Quando a matriz quadrada ela tem entradas 1 na diagonal e 0 no restante, essa é uma matriz identidade. A gente diz que a matriz é identidade. A matriz identidade ela tem a seguinte propriedade. Se a gente for multiplicar à esquerda ou à direita qualquer matriz pela matriz identidade, vai dar sempre a matriz. Então essas propriedades sempre valem. A matriz, pessoal, lembrem, a matriz que a gente está multiplicando a identidade, pela qual estamos multiplicando a identidade, não precisa ser quadrada. A identidade sempre vai ser quadrada. Tá? Mas tem que ser tal que, uma matriz tal que exista o produto. Tá? Então, uma matriz vezes a identidade, tanto a esquerda quanto a direita, vai dar a própria matriz.
E tem um teorema importante que é: se R é a forma escalonada reduzida por linhas de uma matriz A, então R ou, né, quadrada, a matriz quadrada, ou R tem uma linha de zeros, ou R é a matriz de identidade. Sempre isso vai acontecer. Tá? Bom, quando a gente... dá para ver isso, né, dá para demonstrar isso da seguinte maneira. A gente tem a forma escalonada reduzida por linhas. Tá? Essa matriz R. Tá? Agora, se a gente tem uma forma escalonada por linhas, então necessariamente o R1 é um pivô e embaixo tem zeros. A gente elimina essa primeira linha. Agora escolhe a segunda coluna. Esse R22 vai ser um pivô, vai ser 1 também, tá? Necessariamente. Se for 0, então toda a linha vai ser 0. A gente pode trocar essa linha com, né, a regra é: toda vez que uma linha for 0, a gente coloca na última linha, né? Então, repetindo esse processo, a gente chega que ou R tem uma linha de zeros, ou R é exatamente a identidade. Essa relação aqui, pessoal, AB é igual a BA, que é igual a identidade, quando isso ocorrer, a gente diz que B é a inversa de A. Tá? Então, olha só, essa matriz A, que é igual a 2, menos 5, menos 1, 3. A B é 3, 5, 1 e 2. 3, 5, 1 e 2. Quando a gente multiplica A por B, vai dar 2 vezes 3, que é 6, menos 5 dá 1. Dá esse primeiro elemento daqui. Tá? 2 vezes 5, que é 10, menos 5 vezes 2, que é 10, dá 0. Depois, segunda linha, menos 1 vezes 3, mais 3 vezes 1 vai dar 0, e menos 1 vezes 5, mais 3 vezes 2 vai dar 1, é a identidade. Mesma coisa, vocês podem verificar os cálculos, para BA é identidade. Então, essas matrizes a gente diz que elas são invertíveis, e uma é a matriz inversa da outra. Tá? Se B e C são ambas inversas da matriz A, então B é igual a C. Tá? Por quê? Se B é a matriz inversa de A, então BA é igual a identidade, por definição de inversa. Agora, se eu multiplicar ambos os lados dessa equação à direita por C, vai dar BAC é igual a identidade de C, que é igual a C. Tá? Mas também BA que multiplica C é igual a B que multiplica a C pela associatividade. Só que C é a inversa de A. Então isso daqui vai dar identidade. Né? Então a gente mostrou que, por um lado, BA que multiplica C é C. Por outro lado, BA que multiplica C é igual a B. Então a gente mostrou que C é igual a B. Tá? E se a matriz for invertível, a gente denota dessa maneira aqui: A elevado a menos 1. Tá? Essa aqui é a notação de matriz inversa. Então, essa matriz, né, inversa, ela tem essa propriedade. Toda vez que eu multiplico a esquerda e a direita pela própria matriz, vai dar a identidade. Essa matriz aqui, pessoal, ABCD, a inversa dela, ela tem essa expressão aqui: 1 dividido por AD menos BC, que é um número, D menos B menos C e A. Tá? Bom, por que é inversa? Multipliquem a matriz A pela inversa, tanto a direita quanto a esquerda, vocês podem provar que dá a matriz de identidade. Nota o seguinte, que essa expressão aqui, AD menos BC, é exatamente o determinante da matriz, que é produto da diagonal principal, AD, menos o produto da antidiagonal, que é BC. Então essa é a expressão para a inversa da matriz. Parem o vídeo e multipliquem A por A menos 1, vai dar a matriz de identidade. E A menos 1 por A também vai dar a identidade. Tá? Então, olha só, essa matriz é invertível somente se o determinante for diferente de zero. Por quê? A gente tem aqui AD menos BC, que é o determinante. 1 dividido por 0 não faz sentido. Então, toda vez que o determinante for zero, for nulo, não há inversa da matriz. Tá? Então, vamos investigar essa matriz aqui.
A é igual a 6, 1, 5 e 2. O determinante de A é 6 vezes 2, que é 12, menos 5. Então o determinante vai dar 7, não é nulo. Então a gente pode aplicar essa expressão na matriz inversa, tá? Bom, simplesmente aqui, ó, A, B, C, D. O D, que é esse último elemento aqui, o 6, ele vem... Só um pouquinho. Isso. É só aplicar. Pessoal, mas olha só, o 6... Aqui eu acho que tem um erro. Aqui é 6 sétimos e aqui é 2 sétimos, hein? Tá? Porque tem um errinho aqui. Aqui é 6... Onde tiver 2 sétimos, é 6 sétimos. E onde tiver 6 sétimos, é 2 sétimos. Pela regra aqui, tá? Da inversa. Agora, essa matriz de entradas menos 1, 2, 3 e menos 6. O determinante dela é menos 1 vezes menos 6, que dá 6. Menos 3 vezes 2, menos 6, que dá 0. Então o determinante é 0, não tem como dividir 1 por 0. Portanto, a matriz não é invertível. Tá? Alguns resultados. Se A e B são matrizes invertíveis de mesmo tamanho, então a matriz AB é invertível e a inversa do produto é o produto das inversas, mas em ordem trocada. Tá? Olha só, aqui é simples, pessoal. Aqui é simples demonstrar isso. Por quê? A inversa, se eu multiplicar a B por essa B menos 1 a menos 1, pela associatividade eu posso primeiro fazer o produto de B menos 1, que dá a identidade, e logo após eu faço o produto de A menos 1, que dá a identidade. Então, se a da identidade significa que a inversa do AB é exatamente B menos 1 a menos 1. Tá? Mostramos aqui. E isso vale também para o produto de qualquer número de matrizes. Se tivesse aqui ABC inverso, seria C inverso vezes B inverso vezes A inverso. A gente troca então a ordem das matrizes. Considere essas matrizes A e B, tá? Verifiquem que AB é 7, 6, 9, 8 e a inversa de AB é essa matriz, 4 menos 3, menos 9 meios e 7 meios. Parem o vídeo e verifiquem isso. Tá? E vocês podem verificar também que a inversa do A é essa matriz, 3 menos 2 menos 1, 1. A inversa do B é 1 menos 1 menos 1, 3 meios. E esse produto da própria matriz. Tá? Então, a inversa de AB é B inversa, A inversa. Se A for uma matriz quadrada, então a gente denota A elevado a N como produto N vezes da matriz A. E A elevado a 0 é a própria identidade. Se a matriz for invertível, então A elevado a menos N é a inversa de A elevado a N. Tá? Então vale essas regras da potência também, como vale para números reais. Se A for invertível, a inversa da inversa é a própria matriz. Tá? E essas duas propriedades saem do que a gente acabou de falar. Então, olha só. Exemplo. Sejam A, tá? 1, 2, 1 e 3. A inversa, vocês podem calcular, que é 3 menos 2 menos 1 e 1. Então, A menos 3 é a inversa ao cubo. Então, a inversa vezes ela mesma 3 vezes. Tá? Fazendo essa conta, vai dar a matriz 41 menos 30, menos 15 e 11. Também A ao cubo é essa matriz 1, 2, 1, 3, vezes ela mesma 3 vezes, que dá a matriz 11, 30, 15 e 41. Então, se a gente inverter essa matriz, né, por aquela propriedade, utilizando o determinante, vai dar a matriz 41 menos 30 menos 15 e 11, que é exatamente a inversa ao cubo. Tá? Isso aqui, lembrando, é só um exemplo, não é a prova. A prova do teorema, né, provém do que a gente acabou de falar. Agora, esse binômio perfeito aqui, ó, A mais B ao quadrado, né, como números reais comutam, a gente tem que A mais B ao quadrado é A quadrado mais 2AB mais B2. Mas a mesma coisa não ocorre para a matriz. Né? Porque A mais B
que multiplica A mais B é A vezes A, mais A vezes B, mais B vezes A, mais B vezes B, utilizando distributividade. Só isso. Então isso vale o A quadrado mais 2AB mais B quadrado somente quando as matrizes comutam. Tá? E a última definição aqui é o seguinte: se A for uma matriz quadrada, sempre tem que ser quadrada, aqui no nosso caso. Dado um polinômio, né, P de x é igual a 0, que é o coeficiente, mais A1x, mais A2x quadrado, mais a mxm. Se ele for um polinômio, então o PA, o polinômio aplicado na matriz, é exatamente onde tiver o A0, é o A0 vezes a identidade agora, porque todo mundo é matriz. Vezes o A1, A, mais A2, A quadrado, até a M, A elevado a M. Tá? Isso daqui é chamado polinômio da matriz A. Por exemplo, o polinômio P de x é igual a x quadrado menos 2x menos 3. E a matriz A tem entradas menos 1, 2, 0 e 3. Então o PA, o P de A, o polinômio avaliado na matriz A, é igual a quadrado menos 2A menos 3i. A quadrado menos 2A menos 3i. Fazendo essa conta dá a matriz nula. Tá? Dá a matriz nula. Abra essa conta e provem que é a matriz nula. Agora, propriedades da transposta. A transposta da transposta é a própria matriz. A transposta da soma e da subtração é a soma e a subtração das transpostas de cada matriz. A transposta de um número vezes a matriz A é um número, ele sai da transposta, né, porque a transposta de um número é ele mesmo, é a matriz 1 por 1, vezes a transposta. E a transposta de AB, do produto AB, é B transposto A transposto. Tá? Isso vale para o produto, também vale para qualquer número de matrizes aqui. Não só para duas matrizes, para o produto de qualquer número de matrizes. Tá? Agora, teorema. Se A for uma matriz que tem inversa, então a transposta inversa é também invertível, ou seja, a transposta possui uma inversa, e a transposta da inversa é a mesma coisa que a inversa da transposta. Tá? Pessoal, demonstrar isso aqui é simples, porque a transposta da matriz transposta, né, a gente pode obter, vamos utilizar esta propriedade aqui, a propriedade E, tá? Essa propriedade E aqui. Então, olha só, a transposta vezes a inversa transposta, né, como a gente tem aqui, ó, a propriedade E, quando a gente tem uma matriz transposta vezes a outra matriz transposta, a gente pode inverter a ordem e agrupar todo mundo no mesmo parênteses e calcular a transposta. Tá? Lembra que aqui inverte a ordem. Então, a gente vai aplicar isso nesta expressão daqui. Nessa expressão daqui. E, portanto, a transposta vezes A menos 1 transposta é A menos 1A transposta. Só que A menos 1A é a própria identidade. E a mesma coisa vale a direita. Tá? E está provado. Agora, a matriz ABCD, a transposta a gente troca a linha por coluna, vai ficar ACBD. Tá? Como A é invertível, o determinante não é nulo. E o determinante de A transposta também é AB menos BC, que é o mesmo determinante. Tá? Então, a inversa da transposta tem essa expressão aqui. Tá? E isso vem da definição da matriz inversa. E, bom, pessoal, vou deixar aqui então exercícios para vocês fazerem sobre matrizes e a gente continua outras propriedades na próxima aula. Bom dia e bons estudos para vocês.